mais uma mentoria. Vamos começar então aqui conversando com a Adriele Gonçalves. Só ligar teu microfone, Adriele. Tudo bem contigo, Adriele? Bom dia, Léo, tudo bem? Sim. É isso aí. Querida, de onde que você fala? De Limeira do Oeste, Minas Gerais. Minas Gerais. Perfeito. Tu quer Hum, fazer faculdade aí em Minas mesmo? Não, eu quero fazer no estado de São Paulo. São Paulo. Ah, que legal. Uhum. Perfeito. Aí, a minha dúvida, Léo, tipo assim, eu tô começando a fazer os TEC, né, do Enem, Uhum. só que eu quero fazer o vestibular. Quando eu passar a fazer os TEC do vestibular, eu fui ver quantos que tem lá, só tem 10. Nesse Aham. caso, eu tenho que ficar repetindo as mesmas provas? Então acontece, querida, quando tu fizer ali, por exemplo, a primeira prova, né? Vai pegar lá uma prova, tu vai deixar muitas questões em branco, né? Uhum. Muitas questões que você vai deixar ali em banho-maria, né? Aí você faz as 10, né? E depois, quando você já construiu base e tudo mais, você pega e refaz aquelas, porque tem muitas questões que vão ficar em branco, né? Porque que nem eu falo na faculdade de medicina, né? Na faculdade de medicina, os 2 primeiros anos é o ciclo básico. Então, nos 2 primeiros anos de medicina, você estuda a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, histologia para você ganhar a base. Depois você vai para a clínica e depois, nos 2 últimos anos, tu só fica no hospital, né? Tu não tem mais aula teórica. Então, o que acontece? É esse mesmo raciocínio nos estudos, né? Em um primeiro momento você vê as questões F, depois você vê as questões intermediárias e medianas e depois as questões difíceis, né? Porque primeiro tu tem que ter a base teórica, né? Que é um erro que os alunos acabam cometendo, né? Querer fazer as questões sem ter base. Ah, entendi. Era essa a minha dúvida. Que aí eu não Uhum. sabia se eu podia continuar repetindo elas. Aham. É que nem, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, né? O técnico do circuito, eu dou o exemplo da Fórmula 1, né? A cada Uhum. volta que ele dá na pista, ele vai aprendendo características da pista, onde que ele tem que frear, onde que ele tem que acelerar, onde que ele tem que trocar marcha. Então, por mais que você vai repetir, você vai estar revisando conteúdos, né? Que é importante para aquela prova, né? Que você vai fazer. É porque os conteúdos acabam se repetindo. E também você vai estar aprendendo as questões intermediárias. Depois tu refaz daí com as questões difíceis. Então, se você fizer esse passo a passo, você vai fazer 30 techs, né? Os 10 primeiros tu faz as questões F, depois tu revisa as questões F e faz as questões M, depois no terceiro ciclo você faz as questões F, revisa as questões F e M e faz as questões D, Entendi, né? entendeu? Certinho. Muito E obrigada, aí, viu? se for vestibular, tu pode até fazer prova todo dia, né? Porque às vezes o vestibular são questões mais curtas, né? É. Uhum. E as do Enem é um Mas textão, né? isso, as do Enem, eu percebi que eu demoro muito mais. E tem que ler E o bem mais vestibular é mais cansativo. curtinha, daí as questões é um vestibular mais tradicional. Isso. Uhum. Não, É muito isso. obrigada, viu? Perfeito, querida. Tem mais alguma dúvida? Então, só essa por enquanto. Tá, perfeito. Tá. Até mais. Tchau, tchau, querida. Até a Marina comentou aqui, né? Essa era a minha dúvida, né? Então, assim, não tem problema, né, Marina? Por quê? Porque daí você vai ciclando, né? Então, técnico de estudo do circuito, você vai repetindo, né, aquelas informações, vai. Porque o PBL, a TM, né? Eu já vou chamar aqui o Ivan, mas antes de eu chamar o Ivan, só para revisar essa parte aqui com vocês. O PBL, a TM, então, ele é uma ferramenta para mim aprender os conteúdos, né? Aprendizagem baseada em problemas, né? Problem-based learning. Aprendizagem baseada em problemas. Então, eu aprendo os conteúdos a partir de problemas. Então, eu uso o problema que foi colocado na questão para aprender. E eu também posso usar ele como uma forma de revisão. Então, eu posso revisar aquelas questões, né? O bom do Enem é que acontece muito isso, né? Então, os conteúdos acabam se repetindo, né, pessoal? Então, tu pega ali a estatística das provas, os conteúdos se repetem, né? Então, por exemplo, e na medicina é a mesma coisa, né? Tu vai atender numa unidade. Por isso que eu gosto de relacionar bastante o estudo para passar em medicina com a faculdade de medicina. Na medicina vai ter doenças que são mais prevalentes, né? Então, você vai atender numa unidade básica de saúde, tu provavelmente vai atender uma diabetes, um paciente que faz insulinoterapia, que usa antidiabéticos orais. Você vai pegar um paciente hipertenso, né? Então, assim, tem doenças que são fundamentais você dominar, porque elas têm uma prevalência maior, né? Então, você vai estar ali na unidade básica de saúde e você vai ver aquele conteúdo,
né? Entende? Então é fundamental que você domine aquele conteúdo. A mesma coisa do Enem. Tu vai abrir a prova do Enem, vai estar lá matemática básica, vai estar lá estatística, vai estar lá geometria plana e espacial. Então você usa o PBL-ATM como uma ferramenta para você aprender, ganhar a base teórica e também depois, conforme você for repetindo o TEC, no caso, por exemplo, da Adriele, né, que tem poucas provas, não que seja pouco, né, 10 TEC, acho que é bem bom. Tem aluno meu que passou em faculdade que tinha cinco provas antigas, né? Então é pouco, né? Mas mesmo assim ele conseguiu. Por quê? Porque ele pegou a ideia do TEC, né? Não é o volume, não é a quantidade, entendeu? É o conceito, entendeu? Então, se tu entende o conceito, você aplica ele na faculdade de medicina, você aplica ele para concurso público. Inclusive, teve um aluno nosso, o Daniel, né, que ele passou no IBGE, no concurso público do IBGE. Só que o sonho dele, ele não era ele não tinha ganância, ele tinha um sonho. Então ele não queria o salário do concurso público do IBGE, ele queria realizar o sonho dele de ser médico. Óbvio que como médico ele vai ganhar muito mais do que no IBGE, mas ele poderia não. Já consegui passar aqui no concurso do IBGE, vou ganhar meu salário e aí vou desistir do meu sonho de medicina, porque medicina são 6 anos sem ganhar nada e só depois que eu vou ganhar. Então ele falou: não, eu não tenho ganância, eu tenho um sonho. Se ele fosse ganancioso, ele ia só pelo dinheiro. E ele resolveu: não, eu tenho um sonho de ser médico, então eu vou ir atrás desse meu sonho, tá? Beleza. Então vamos lá, vamos chamar aqui o Ivan. O Ivan é o próximo. Tudo bem, Ivan? Bom dia. De onde que você fala, Ivan? Oi. Paulo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Perfeito. E como que eu posso te ajudar hoje para você passar em medicina, Ivan? Então, Léo, ontem fui fazer o meu primeiro teste, né? Fui tentar colocar em prática ele. E eu tive dificuldade, né, em botar em questão a parte de colocar nas questões a parte de conteúdo e o nível de dificuldade. Tá, vamos Eu lá. não estava conseguindo. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Então, só traduzindo, né, a pergunta do Ivan. Ele tem dificuldade na hora de ler a questão, ele saber qual que é o conteúdo daquela questão e qual que é o nível de dificuldade dela. Correto, Ivan? Isso. Perfeito. Então, o que acontece, pessoal? Imagina que a tua memória... Muito boa a tua pergunta, Ivan. Imagina, então, pessoal, que a memória, ela é como se fosse um guarda-roupa. Então, você vai ter lá o guarda-roupa. Você tem a gaveta do guarda-roupa que você coloca suas meias. Tem a gaveta do guarda-roupa que você coloca a bermuda. Tem uma parte ali que você bota, que você coloca os seus casacos. Tem uma parte que você coloca toalhas, né? Então, tem várias gavetinhas ali. Quando eu tô lendo a questão e eu vejo, pô, é uma questão de biologia cobrando fisiologia, eu gero um gatilho, eu consigo abrir essa porta e aí eu consigo. Então, uma estratégia que eu ensino para os meus alunos para fazer prova é isso. Você vai ler na questão, você já coloca um título para ela. Coloca lá, por exemplo, biologia, FS, fisiologia. Não precisa escrever fisiologia, não precisa escrever biologia, né, Ivan? Eu vou perder muito tempo, então eu só coloco bio FS. Eu sei que na minha, eu sei. Aí você vai criando códigos, tá bom? Tipo, de português do primeiro dia é mais difícil você botar, Sim, mas definir qual é. concorda comigo que o português ele é uma prova que é interpretação, né? O que vai fazer tu passar em medicina é matemática, natureza e redação, né? Sim. Um Uhum. acerto de português, então vamos focar no que é importante, né? Porque tipo assim, a pessoa foca, eu não posso reprovar, não posso reprovar. Então ela fica focando naquilo que ela não quer, em vez dela focar naquilo que é o que ela quer. O que ela quer? Ela quer passar. Então a minha mente não está treinada eu não vou passar, meu Deus, se eu não passar, não. Eu vou passar. Então a minha mente está focada naquilo que é importante. Então nós temos que focar naquilo que é importante. Então vamos focar aqui na natureza e matemática. Português é prova, é questão, interpretação, tá? Beleza. Então assim, Ivan, você coloca o título, tá? E óbvio, nos primeiros techs vai ser difícil isso. Que nem se eu começar a fazer correr, né? Se eu começar a correr né, por exemplo, no Rio de Janeiro, o pessoal gosta muito de correr, né? Na beira da praia ali. Se eu começar a correr, os primeiro quilômetro, segundo quilômetro, é muito difícil, né? Eu vou demorar 10, 15 minutos para correr 1 quilômetro, enquanto uma pessoa bem treinada corre em 5 minutos, né? Então, é normal que tudo que a gente for fazer,
A pessoa começou a tirar a carteira para dirigir, vai ser difícil. A pessoa começou a fazer medicina, vai ser difícil no começo, depois vai embora. Eu vejo, por exemplo, né, agora como interno de medicina no último ano, eu vejo o pessoal que está no terceiro ano, que está rodando a clínica médica. E eu consigo ver, né, a discrepância que tem, né, de conhecimento, de percepção das coisas do cara do terceiro ano para o cara do último ano. E o cara do primeiro ano é pior ainda, né? Então tudo vai ter essa resistência no começo. Que bom, né? Se você faz, todo mundo ia conseguir, né? Então, assim, Ivan, aí você coloca esse título, né? Você lê o texto da questão, você vai lá e coloca o título. Por quê? Porque essa questão pode ser uma questão de nível médio e de nível difícil. E no Enem nós temos um negocinho chamado TRI, Teoria da Resposta ao Item. Então é muito melhor você gastar energia com uma questão F do que você ficar horas numa questão D em um primeiro momento e depois errar uma questão F. Então, na tua primeira leitura da prova, você vai tentar fazer as questões F. Depois, na segunda leitura da prova, isso eu vou falar lá no módulo Rex e Prova, você vai fazer a leitura das questões M. E depois, na terceira leitura da prova, você vai fazer as questões D. Então, você lê a prova 3 vezes, por isso que é importante você colocar o título. Tá? Beleza, então eu li ali a questão, olhei para o comando, li as alternativas, alternativa A, alternativa B, C, D e E. Vai demorar muito tempo, daqui a pouco tem 2, 3 cálculos, é um conceito que eu não lembro muito bem, eu coloco o título, né, o conteúdo, né, e o subconteúdo, biologia, fisiologia, e depois eu boto na dificuldade, se é F, se é M e se é D. No começo, Ivan, é tudo difícil, não dá essa percepção? Uhum. Dá uma sensação que é tudo difícil? É. Que eu não sei o conteúdo, eu nem sei, Léo, botar o título, porque eu não sei nem o conteúdo da questão. Não dá essa sensação? Dá muito. Beleza. Só que eu quero que aconteça isso, porque é melhor acontecer isso agora do que no dia do Enem. Concorda comigo? Com certeza. É melhor eu errar agora do que eu errar como médico. Concorda? Com certeza. Então é muito melhor eu perguntar. Por isso que na faculdade de medicina, eu não tenho medo de errar, de falar alguma coisa errada. Por quê? Porque eu tô ali num ambiente controlado que tá tudo bem eu errar. E quanto mais eu errar, mais eu aprendo. Enquanto que tem muitas pessoas que guardam a pergunta, guardam o questionamento para ela, porque ela tem medo de fazer a pergunta e ser uma pergunta muito básica, ou os colegas rirem dela, né? Então, na faculdade de medicina tem isso, né? Tu faz uma pergunta meio assim, teus colegas já começam a rir de você. Só que eu tô ali para aprender, eu não tô ali. Se eu já soubesse tudo, eu não ia estar ali, né? Eu ia estar em casa. Então, eu tô ali na faculdade justamente para quê? Para aprender, né? Então, tá tudo bem. Eu errar e fazer perguntas, tá tudo bem, tá? Então, eu quero que aconteça isso, porque é muito melhor o Ivan errar agora e ter essa frustração, ter esse medo, ter esse nervosismo agora do que no dia do Enem. Tá? Beleza. Aí você leu ali a prova, você colocou tudo D e não botou título. Por quê? Porque tu não sabe ainda o conteúdo, tu não tem base ainda, né, Ivan? Então tu vai deixar em branco, tu vai ler ali, não sei fazer nada, né? Mas pelo menos tu leu. E agora tu sabe o que é cobrar na prova e o que tu não sabe. E em alguns casos, o que você já sabe, aquilo que você já domina. Beleza. Aí acabou o TEC, ficou tudo em branco. Então não tem título, não tem nível de dificuldade, não tem nada, porque tu não sabe ainda e tá tudo bem, né? Aí você vai lá, abre o módulo material ATM, aí você vai lá, MI, método investigativo, você vai lá e baixa o material. Por exemplo, não sei qual o Enem que tu fez. Se tu fez o Enem 2023, você vai lá e pega e baixa o material do Enem 2023. Aí vai ter lá o de natureza e o de matemática. Aí, quando você baixar esse material, Ivan, vai ter escrito lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu já posso abrir aqui para ti, tá? Deixa eu ver aqui. MI de natureza. Eu tenho do 19. Não, eu tenho do 23 aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Eu acredito. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui para ficar mais completa a resposta para ti, tá bom, Ivan? Tá bom. Tá conseguindo ver a minha tela, Ivan? Sim. Tá, beleza. Então vamos aqui. Vamos descer aqui, tá? Então, tem o material aqui, né? Primeiro passo, fazer o TEC, depois o PBL, ATM, sozinho antes, né? E depois pega o material, tá? Então, tem aqui, ó, questão 91, física e... Qual que é o conteúdo, Ivan? Ondulatória, questão D. Quer dizer aqui que é uma questão difícil. E aqui 20 TEC. Tu sabe por que que tem esse 20 aqui, Ivan? Fazer 20 testes para poder conseguir fazer isso.
Exato, exato, perfeito, tá? Então você tem que fazer 20, no mínimo 20 tech. Por quê? Porque às vezes o aluno ele tem a síndrome do Einstein. Sabe o que que é a síndrome do Einstein, Ivan? Não. É tipo assim, o cara começou a estudar ontem e hoje ele já quer ser o Einstein, ele já quer saber tudo. É tipo assim, o cara foi na academia, começou a academia segunda e hoje na quinta-feira ele já quer subir na balança e ver se menos 5 quilos. Então o cara ficou anos comendo tudo errado, sedentário, cerveja, comendo só junk food. E aí o cara, em 4 dias de academia, o cara já quer perder 5 quilos, quer perder 10 quilos em uma semana, né? Tem algumas pessoas que é assim. Não. Que é o quê? Expectativa e realidade desalinhada. Aí isso gera depressão, gera ansiedade. Então, qual que é a realidade? O cara, nos primeiros 30 dias, o cara tem que só ir na academia e só cuidar da dieta. Se vai emagrecer ou não vai emagrecer, não interessa. Ele só tem que cuidar. Aí depois, no segundo mês, aí ele começa a metrificar resultado. Mas nos primeiros 30 dias, o cara só vai fazer para entender, para adaptar o corpo dele àquilo, tá? Beleza. Aí, nessa questão aqui, questão 91, tá? É do ano passado isso aqui. Ondulatório. Por que que eu falo que ondulatória cai todo ano? Porque tá aqui, ó, pessoal, tá? Aí, beleza. Aí vai ter aqui a análise cirúrgica da alternativa A. É uma questão sobre características de onda, né? Ondulatória, característica de onda. Aí tu vai falar assim, pô, Léo, mas eu não sei o que é ondulatória. Vai ter aqui, ó. O conteúdo abordado na questão, ondas eletromagnéticas, frequência e interferência, aplicações práticas em tecnologias, né? Então, ondas eletromagnéticas, tem explicado o que que é, natureza das ondas eletromagnéticas, né? Campos magnéticos, né? E aí tu fala assim, pô, Léo, eu não entendi. Tem aqui, ó, self-study, aplicações práticas desse conteúdo no teu cotidiano, entendeu? Tecnologia, raio-x, né? Raios-X são utilizados para criar a imagem do interior do corpo humano. E a radiação infravermelha é usada em termômetros e câmeras térmicas, né? Laser. Então tem várias aplicações práticas desse conteúdo, né? Aí tem aqui, ó, o que que são ondas eletromagnéticas? Aí tem a explicação, né? Televisão, rádio, Bluetooth, Wi-Fi, né? Micro-ondas, entendeu? Então, você acabou de fazer o TEC, Ivan. O que que tu faz? Tu vai lá, baixa o material e aí vai comparando. A questão, se eu achei ela difícil, se eu achei ela fácil. No começo é natural que você ache todas as questões difíceis. Entendeu, Ivan? Então, como é que eu vou saber a teoria e o conteúdo? Usando o material, né? Por isso que o método ele só funciona, essa metodologia de estudo, ela só funciona se você tiver o material de estudo até ele. Então, que a gente vai pegando. O que tu não pode é parar. Isso que tu não pode fazer. Agora tu tem que se expor, tu tem que errar, tem que fazer perguntas. Por quê? Por que que eu faço o mapa de erros e acertos? Ah, eu faço o mapa de erros e acertos para mim ter organização do conteúdo. Por que que quando eu tô lendo a questão eu coloco um título nela? Porque às vezes ela vai ser uma questão difícil e eu vou ter que voltar nela depois. Então, em vez de eu ler todo o texto de novo, eu já bato o olho e sei, pô, essa questão é de física, é ondulatória, e aí um pouco mais avançado, eu vou falar sobre isso no Rex de prova. Eu posso botar lá, CO, características da onda. Então vai pedir se é a frequência, a velocidade, né? Que é um subconteúdo. Tem o conteúdo de física ondulatória e dentro da ondulatória tem características de onda. Ou posso botar EF, eletromagnética. Aí você vai criando códigos. Eu vou ensinar isso lá no módulo Rex de prova, tá? Que é o último módulo do curso. E aí você vai sofisticando o teu estudo. Aí tu, pum, tu lê ali a questão, pô, eu já boto o título, eu já entro na minha cabeça. Aí eu vou para as questões F, depois eu volto para essa questão e aí pum, eu já acho na minha mente, tá? Aquela ali é uma questão D, mas com o tempo ela vira F, tá? Ela é questão D para quem tá iniciando, depois ela vira uma questão F. Ondulatória é bem tranquilo, tá? Perfeito. Mais alguma dúvida, Ivan? Não, só isso mesmo. Perfeito, então, Ivan. Te ajudei? Ajudou sim, obrigado, Léo. Então tá, Ivan, perfeito. Assim, pessoal, quando fazem pergunta, né, eu gosto de explicar o porquê das coisas, entendeu? Porque na medicina é importante também, eu não quero que vocês cheguem na medicina e vocês decorem as coisas.
Entenda, eu prometi para vocês, vocês vão fazer o curso para passar em medicina e ser PMF, ser o primeiro médico da família. Então, meu objetivo aqui, pessoal, não era só vender um curso, ó, tá aqui o link, passa o cartão, compra o curso e deu, se vira. Meu objetivo é treinar vocês, além de passar em medicina, para vocês serem bons médicos. E para você ser um bom médico, você tem que saber fazer perguntas. Por que que eu uso essa medicação e eu não uso a outra medicação? Por que que eu combino essas duas medicações? E aí, quando você vai fazendo perguntas, você vai entendendo a lógica das coisas. E aí você para de decorar as coisas, você começa a entender as coisas. Entende? Então, por que que eu faço o TEC? Por que que eu faço o PBL-ATM? Por que que eu faço o GPOM? Por que que eu boto um título na hora que eu estou lendo a questão? Né? Então você vai entendendo o porquê das coisas. E aí, quando você chega na medicina com essa mentalidade, fica muito mais fácil de você fazer os 6 anos de faculdade de medicina. Né? Muitas pessoas falam, medicina é difícil de entrar e fácil de sair. Por quê? Porque as pessoas só decoram as coisas, elas não estudam durante a medicina, elas só decoram as coisas. Tá? Beleza, vamos lá, vamos chamar aqui a Vitória. Vitória Oliveira. Tudo bem, Vitória? Bom dia, tudo certo? Contigo. Tá me escutando bem? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá. É, Ontem, né, eu já perguntei sobre as questões ali que eu tava fazendo, já tinha feito 5 tech, e quando eu ainda não tava conseguindo, assim, evoluir, né? Daí você pediu para eu revisar ali os primeiros passos. Aí eu revisei, faltou terminar duas ainda, né? Duas aulas que eu vou terminar hoje. E daí surgiu algumas dúvidas, né? Eu vi que eu estava aplicando algumas coisas erradas. Eu faço novamente as provas tudo de novo ou continuo da onde eu parei? Então, assim, querida, a gente sempre trabalha com exposição, né? Então, quanto mais você se expor a situações diferentes, melhor, porque aí você vai pegando, tá? Então, eu recomendaria você seguir ali, pegar o 23, 22, 21, 19, 20, tá? Pegar ali o do último Enem para trás, tá? Porque aí você vai ver com mais tranquilidade, agora com outra visão, né? Porque tu não faz as provas antigas para decorar as questões, você faz para entender como que foi cobrado, por que que foi cobrado, você entrar na mente do cara que escreveu, porque imagina que é uma pessoa que escreveu aquela questão, né? Imagina lá 10, 15, 20 professores de matemática, eles sentam numa mesa e eles discutem, né? Qual questão que nós vamos cobrar de matemática? Qual questão que nós vamos cobrar lá de geometria? Então, é a pessoa que escreveu. E por que que ela botou esse conteúdo? Por que é importante eu saber esse conteúdo, sabe? Então, você ter esse feeling é muito importante. Certo, então daí eu continuo, né? Isso. E outra dúvida, além da questão do PBL, né? Porque daí a gente faz o TEC, depois faz um mapa de erro, daí depois do mapa de erro a gente faz o nosso PBL e depois a gente faz o método investigativo e depois o GPO, certo? Quando eu tô fazendo o meu PBL, né? Eu faço ali a análise cirúrgica, depois eu faço o brainstorm e além do método investigativo, eu pesquiso no Google, no meu PBL, ou eu já vou direto pro método investigativo que você fez, Pode ser direto pro material ATM, tá? tá? Entendi. E outra coisa também, é, às vezes tem tipo assim, tem algumas palavras que são mais elaboradas no Enem, né? Que tem um significado, só que eu não sei o significado. Aí eu coloco ali como vermelho. E no meu PBL eu pesquiso essas palavras, né? Ou eu deixo para outro tempo pesquisar, porque Então, querendo ou não, daí assim, eu tô gastando energia pesquisando essas palavras, né? querida, isso é uma coisa que é importante, tá? Você saber por quê. Às vezes, a matemática, tu pega, por exemplo, um aluno que tem dificuldade em matemática. Aí, tu vai investigar. Qual que é a dificuldade que tu tem? Aí o aluno fala. Ah, e aí tu vai investigando, tu vai ver, às vezes, a dificuldade que o aluno tem é interpretar o texto, porque fala assim, um exemplo. Joãozinho foi na padaria e comprou 10 pães. No entanto, ele encontrou Mariazinha no corredor e resolveu levar apenas 5 pães. Então, esse no entanto tá negando os 10 que ele comprou. Na verdade, ele levou só 5 para casa. Então, esses Uhum, detalhes de você saber o significado das palavras é importante para você ter uma interpretação textual. Infelizmente, no Brasil, a maior dificuldade das pessoas é interpretar. E eu, às vezes, uhum, eu posto alguma coisa no meus stories, na minha rede social,
E a pessoa não entende. Por quê? Porque ela não teve interpretação textual, ela não entendeu o significado da mensagem que eu queria passar. Então, hoje, a maior problemática hoje, tanto de alunos de escola particular e de escola pública, é a problemática de interpretação textual. Então, eu acho válido, né? Porque quando tu faz análise cirúrgica, tu vai perguntar o que eu não sei dessa questão. Pode ser uma palavra, né? Por exemplo, ademais, outro sim, tá escrito lá outro sim. Uhum. E eu não sei o que significa outro sim. Aí você escreve lá menor no método investigativo, você pesquisa, tá? E aí você vai usando ali o material, porque daí já tem o método investigativo pronto, já tem já o foco do conteúdo que foi cobrado naquela questão daí. Tá. Então, daí eu uso o método investigativo que você fez, né? E daí algumas palavras, daí eu pesquiso no Google, né? Quando eu É, coloquei lá na análise isso, daí cirúrgica. você pesquisa ali e aí você também vai criando um novo vocabulário para você depois escrever a sua redação, né? Sim, uhum, isso mesmo. Porque algumas palavras a gente já pode utilizar no Enem, né? Alguns conectivos também tem Isso, bastante. porque a competência 4, né, é a coesão textual, né? Então, coerência é a relação de ideias e a coesão é como que os textos se relacionam, né? Então, você ter um texto bem conectado, bem relacionado, você tem que lançar a mão de alguns conectivos, né? Por exemplo, todavia, contudo, portanto, desse modo, tendo em Uhum, vista que, né? Então, você vai usando esses conectivos para conectar bem teu texto. Porque se tu analisar, né? E aí vem a minha crítica, né, para quem estuda a redação. Se tu analisar, né, a redação que o cara tirou 1.000 pontos, tu vê que não tem, ele não cita, por exemplo, um especialista daquela área. Ele cita um filósofo aleatório, né? Ele não cita uma pesquisa científica sobre aquele eixo temático da saúde. Tu pode ver, 1.000 pontos ali não tem porcentagem da pesquisa, não sei o quê, da matéria do jornal. Não tem isso. O cara cita um filósofo genérico, entendeu? Então a uhum, redação você chega com ela pronta. Se tu analisar bem o texto que tirou 1.000 pontos, você consegue ver que é uma redação pronta. Ele não cita um filósofo específico por exemplo, quando caiu saúde lá, saúde mental. Era citava um filósofo que não tinha nada a ver com saúde mental. Ninguém citou das que tiraram 1.000 pontos, ninguém citou um psiquiatra, né, uma frase, algum psiquiatra. Ou seja, quer dizer que a pessoa não estudou sobre aquele eixo temático, sobre aquele assunto. Ela uhum. tinha um modelo pronto na cabeça dela, caiu sobre saúde mental e ela adaptou para aquele contexto, né? Porque tem umas citações que são genéricas, né? Funciona para qualquer contexto. Conectivos, que vai funcionar para qualquer contexto. Proposta de intervenção, que vai funcionar para qualquer contexto, você só adapta, né? Sim, uhum. Era isso a minha dúvida. Perfeito, então, querida. Tá Continua bom, muito estudando aí. obrigada. E se precisar de alguma Uhum, coisa, pode entrar aí na mentoria que a gente vai te ajudar aí. tá bom, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. E assim, pessoal, mais para frente a gente vai falar sobre a planilha IDC, né? E aí lá a planilha IDC é uma planilha do Excel, tá? Então na planilha AIDC vai ter lá uma parte que você tem que botar a revisão do método. Então o que que você revisou naquela semana sobre o método, né? Então, essa pergunta que a Vitória teve, tu vê que ela revisou o método, né? Então é importante também vocês entenderem, pessoal, que não é só ver ali as aulas do método e deu. Toda hora você vai ter que estar revisando o método, né? Pô, será que eu estou aplicando certo? Será que tá certa a minha estratégia? Porque o método ele só vai funcionar se você aplicar corretamente, né? Então, me perguntaram esse dia, Léo, você tem aluno teu que não passou em medicina? Tem vários alunos que não passaram em medicina. Só que eu tenho, né, através da comunidade dos alunos, através da plataforma, eu consigo taguear a pessoa, né? Eu consigo colocar uma tag nela, eu sei quantas aulas ela assistiu, quantos comentários ela fez, quantas publicações ela fez na comunidade. Então eu taguei as pessoas, eu consigo ver se ela aplicou ou não aplicou, através da planilha de se ela preencheu, se ela não preencheu, eu consigo ver se a pessoa aplicou ou não aplicou. E aí eu fui ver, por exemplo, as pessoas que não passaram em medicina, são pessoas que não aplicaram o método. Quem aplicou o método está matriculado na faculdade de medicina. Por quê? Porque é uma metodologia de estudo científica. Então, se ela é baseada na ciência, ela vai funcionar com qualquer pessoa. Se o cara tiver o Tico e o Teco em 7ª série, vai funcionar, né? Se ela tiver um neurônio, outro neurônio, vai funcionar, entendeu? Então, por isso que é importante vocês sempre revisarem o método, né? Porque senão, depois do Enem, pessoal, depois do Enem, o Léo é o culpado, né? Aí é mais fácil, né? Colocar a culpa em mim. Então, e eu já tô preparado, né, pessoal? Todo ano é assim, né? Acabou o Enem ali, a pessoa começa a me xingar na rede social, né? Tipo assim, é, o teu método não funciona, você isso, você aquilo, né? Aí começa, né? Vem um monte de xingamento depois do Enem. Aí eu pergunto, me manda o link da tua planilha IDC, vamos ver se tu aplicou o método.
Aí a pessoa para de responder. Então é muito mais fácil colocar a culpa em mim, né? Mas às vezes se a pessoa aplicou o método, não aplicou, né? Então, para ele funcionar, você tem que aplicar ele, né? Enfim, vamos chamar agora a Nicole. Oi, Léo, bom dia. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Léo, eu comecei no seu método, né, em abril. Tô muito feliz. E eu tenho uma dúvida assim. Às vezes eu não consigo fazer todas De as onde que você questões de fala, querida? matemática. Ai, desculpa. Eu falo de Sorocaba. Tá, beleza. Perfeito. Pode continuar. Então, às vezes eu não consigo completar todas as questões de matemática, de química e de física. Aí eu passo para a próxima semana, eu faço TEC, sábado e domingo, belezinha. Aham. Eu volto nas questões ou eu, tipo, deixo e faço depois com as Então, questões assim, que eu não querida, eu consegui até falei completar? sobre. Essa é a tua pergunta, é uma pergunta muito recorrente, tá? Que é tipo assim: vai ficar um monte de questão, depois pode acumular, né? Então, muitas vezes Sim. você pode ter essa percepção. Só que o TEC ele foi desenhado para não ter o acúmulo de matéria. Por quê? Uma dificuldade das pessoas que fazem cursinhos é o quê? Você ter o cronograma lá. Já chegou a fazer cursinho alguma vez? Já. Tá. Então, você tem a lista lá de conteúdos. Aí, se você não estuda aqueles conteúdos, você começa a acumular conteúdo. Aconteceu isso contigo? Matéria Sim, atrasada? muita. E a matéria atrasada faz o quê? A matéria atrasada, ela aumenta o nível emocional. Você não fica feliz, motivada, Sim, pô, meu Deus, eu tô confiante. Não, tu fica desmotivada, né? Porque sim, você tá bastante. acumulando matéria, tá chegando o Enem, tá chegando a data do vestibular, e você fica naquela coisa, né? Pô, Léo, tô com tudo isso de conteúdo para estudar. E aí pode gerar essa sensação, né? Pô, eu vou deixar essas questões em banho-maria, vou deixá-las para trás e vou continuar ciclando, né? Fazendo um ciclo. TEC, PBL, GPOM. TEC, PBL, GPOM. E aí vai deixando questões para trás, vai deixando, tá? Só que aí vem uma questão, querida. Tem um negocinho que a gente faz lá na hora de fazer o TEC, que é botar o título, que foi o que eu falei pro Ivan antes. Tu vai botar o Sim. título na questão, né? Por quê? Para depois você montar o seu mapa de erros e acertos, tá? E aí você coloca esse mapa de erros e acertos em cima do teu TEC. E aí você pode usar uma Uhum. nomenclatura, uma cor para as questões que você deixou em banho-maria. Pode ser verde, por exemplo. Então você compra Hum. aquelas canetas verdes, sabe? E aí você bota a verde. Eu tô falando que eu fazia, você pode usar a cor que tu quiser. Aí eu botava lá, então eu deixava em banho-maria essas questões. Por quê? Imagina quando eu tiver lá na P10, P15, P20, né? A prova 15, prova 20. Hum. Eu vou, por exemplo, vai cair uma questão sobre ondulatória. Ondulatória são 20 techs. Então eu tô deixando em banho, eu tô lendo ali o método investigativo, tô anotando algumas coisas, mas não tô fazendo um PBL completo sobre ela, porque eu entendo que é um conteúdo difícil por enquanto. Então, quando eu quiser voltar para essa questão, vejo lá, por exemplo, na P1, qual foi a questão que tinha ondulatória? A questão 91. Então, eu volto lá e tento fazer, porque agora, após Ah, 15 provas, eu tenho capacidade de fazer. Mas as questões F tu tem que fazer, tá? Então, por isso que quando sim. acabar a prova, tu vai fazer o PBL. Aí você tenta ler as questões que ficaram em branco para você meio que colocar. Ou você baixa o material em PDF, que até a Vitória falou que você fez, né? Não fui eu que fiz, né? Eu contratei professores para fazer. É importante falar isso, né? Senão você acha que foi eu que fiz. Não, não foi eu que fiz. Foi eu contratei professor especialista, porque eu não sou. Eu sempre falo para vocês, eu não sei redação, eu não sei matemática, eu não sei física, eu sei neurociência. Né? Essa é a minha expertise, né? E aí a gente usa a neurociência, o comportamento do cérebro para passar em medicina. E o Enem é a ponte entre, né, onde você está hoje e a Faculdade de Medicina de Graça é o Enem, né? Então a gente adapta esse conhecimento neurocientífico, essas técnicas de aprendizagem para o Enem e para o vestibular, tá? Então você pega lá o material que os professores elaboraram, né, o material ATM ali, e vai ter ali já o título da questão e o conteúdo que foi abordado nela, a análise cirúrgica de cada uma das questões e o método investigativo, só não tem o brainstorm. Brainstorm você faz sozinho. E aí você você pode ler, aí você vê, pô, é uma questão difícil, não vale a pena eu gastar tempo fazendo ela. Pô, é uma questão F, vale a pena eu colocar ali no meu radar para fazer ela durante a semana, tá? Então, pega ali do dia 2, né, Nicole? Tu pega ali o dia 2, tá? 90 questões. Em média, tu vai fazer 30 questões só. E as outras Isso, 60 assim, você deixa em branco.
Sim, mas a minha dúvida é assim, por exemplo, eu tenho essas 30 questões na semana, daí eu não consegui fazer essas 30 questões. E Ah, aí daí é ainda, uma ainda red flag, é uma bandeira vermelha. Daí tu tem que organizar a tua rotina aí. Tá faltando entendi. organização na tua rotina. Tá no mínimo 30, tá? Porque são as questões F. Agora, se tu diz assim, pô, Léo, eu não consegui nem fazer as 30, por quê? Vamos supor aqui, ó. 30 do dia um e 30 do dia 2, tá? Nós temos 60 Tá. questões, tá? Você tem que estudar no mínimo 4 horas por dia líquidas, tá? Então, 4 horas Uhum. líquidas, multiplicado por 5, nós temos 20 horas semanais, né? 20 Uhum. multiplicado por 60, nós vamos ter ali 1.200 minutos, tá? Para 60 questões, né? Aí você corta os 6, dá 2. Então, tu tem uma média ali de 20 minutos por questão. 20 minutos para fazer um PBL de Hum, questão F, tá tranquilo. Ah, óbvio, tem entendi. uma questão que eu já sei, né? Tu já fez curso, então tu tem uma noção. Tem uma questão que eu já sei, beleza. Aí eu faço em 5 minutos, mas tem outra que eu não sei ainda, vou demorar 20, 30 minutos, tá? Hum. Essa questão, assim, também de fazer o PBL, assim, eu coloco o cronômetro, né? Mas, assim, nunca dá tempo de eu fazer o GPOM, porque o GPOM, ele demora mais, porque você tem que ser criativo, inventar história, e eu Sim, sim, sim. imagino Tanto que tudo. esse tempo aqui que eu falei pra ti é pra PBL, né? Aí É GPOM, o que só que eu para faço? PBL. Isso aí só pra PBL. Aí GPOM, o que Aí que o eu GPOM recomendo? é... Eu recomendo tu pegar, por exemplo, no domingo de manhã e focar só nele, né? Ou no sábado de tarde, Ah, um tempo extra ali só legal. pra ele, tá? Não sei se tu já chegou no modo Entendi. GPOM? Eu já assisti quase tudo o curso, mas Quase aí eu tudo, tenho que perfeito, assistir é. de novo. Eu tenho que assistir de novo, é. Tenho que Então tu ficar vai, revendo então tu viu que algumas tem uma partes. planilha, né? Tu viu que tem uma planilha do Eu Excel. vi, eu vi, Então eu vi. aquilo, o que que acontece? Aquilo ajuda tu organizar quais conteúdos que tu já fez PBL, É, entendeu? sim, mas assim, o meu problema, eu acho que é falta de organização, porque eu não tô É. conseguindo fazer todas as questões F, entendeu? Esse é o meu problema. E aí eu fico assim, cara, é só a F, e aí o que que eu faço, entendeu? Aham. Esse era o meu problema, de estar acumulando questão fácil mesmo. Daí não pode, querido, daí é uma red flag. Daí, tipo assim, tu tem que botar mais tempo. Então, tu vai tirar algum lazer, alguma coisa, rede Uhum. social, sei lá, pra conseguir. Aí tu tem que voltar, tu tem que. Continua, faz o tech final de semana, mas aí tu, pô, eu vou ter que achar aqui no domingo de tarde, eu vou acordar uma hora mais cedo pra acabar esses PBLs aqui. Aí tu não pode virar a semana com esse acúmulo, tá? Porque no mínimo é F daí, Tá bom. tá? Não, tudo bem. É só isso mesmo que era Uhum. a dúvida. Daí tu tem que E ver na tem tua o rotina, né? GPOM. Aí tu tem que ver na Uhum. tua rotina o que que Não, tu pode otimizar daí. sim, não, eu já tirei o Instagram também, já tá melhor. Tá. Tô tentando me organizar mais. Então, eu vou te dar um Mas, exemplo aqui, tá? Vou te dar um exemplo aqui. uhum, Em 2022, eu estava estudando porque eu ia para os Estados Unidos, né? Então já tinha. Eu não tinha comentado nada na minha rede social, né? Eu só comentei depois que eu pisei nos Estados Unidos, né? Aquela coisa do olho gordo, né? Já ouviu falar do olho gordo? ô, para, o Então, que que tá assim, fazendo? Nada, tô tranquila, né? Só tô trabalhando. então, tipo assim, eu já tinha recebido a carta, né? Já tinha feito toda a documentação, já tinha o meu visto aprovado, tudo. Já tava com a passagem comprada, tudo, só que eu não tinha falado nada na minha rede social. E aí eu não tinha tempo para estudar, porque eu tinha faculdade, eu tinha prova de ginecologia, pediatria, cirurgia, saúde coletiva, era um monte de prova, e o TCC. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso com crianças. Então, para aprovar, tem um monte de critérios. E aí eu não tinha tempo para estudar. E a técnica, e o que que eu precisava, né? Eu tinha uma noção do inglês, os tempos verbais e tal, só que faltava muito vocabulário para mim, né? Vocabulário de alguns termos médicos, algumas abreviações médicas, tá? Aí eu achei um aplicativo lá que era só focado nessa parte de palavras, vocabulários para medicina, né? O inglês médico. Aí, por exemplo, eu ia no banheiro, a gente tem às vezes a mania de ir no banheiro, né? E você senta ali no banheiro e você fica mexendo no telefone, né? Vários de vocês fazem isso. Tu vai no banheiro ali fazer as tuas necessidades, tu senta ali e fica mexendo no telefone. Aí eu botei, cara, eu vou sentar ali, toda vez que eu sentar ali, eu tenho que memorizar 5 palavras, 5 termos de inglês médico. Entendeu? Então, eu tenho meu intestino bem regulado, eu ia ali umas 2, 3 vezes no banheiro por dia, gastava ali uns 20, 30 minutos, talvez menos, talvez mais, mas eu memorizava, cada vez que eu ia, só saía do banheiro ali quando eu tivesse memorizado 5 palavras. Então, tipo assim, óbvio, é uma coisa assim, bem, né, nada a ver, mas, tipo assim, é um detalhezinho que, pô, me ajudou ali, todos os dias eu consegui memorizar 10, 15 palavras. Aí tu bota isso em 30 dias, né, pra tu ser fluente em inglês, aí no caso não do inglês médico, né, mas pra tu ser fluente em inglês
geral, o que os estudos americanos falam que tu tem que memorizar 2.000 palavras, conseguir se comunicar. 2.000 palavras, tu já é considerado fluente em inglês, tu consegue montar frases, consegue se comunicar. No meu caso, eu já tinha memorizado essas 2.000 palavras, mas eu precisava memorizar termos em inglês, né? Pra mim não passar vergonha lá. Então, foi uma estratégia que eu fiz, entendeu? Entendi. Não, beleza. Tem o caminho Não da quero que academia você faça também, eu vou a igual, mas pé, só dá para tu pra. pegar o Não, raciocínio, entendeu? não. Sim, vou ver o que que eu faço no meu dia que encaixa comigo. Não, tá certo, entendi. Isso aí. Entendeu a Mas lógica? então eu vou continuar fazendo tech Então e talvez tu volta vai para na assistir. academia, né? Tu vai na academia ali, Uhum. na esteira ali, tu tenta ler alguma coisa, sei lá, pegar o material quando tu vai no ônibus, Sim. quando tu sai de casa, tu vai no mercado, sei lá, Eu alguma tava coisa pensando tu... mais em revisar o GPOM no caminho da academia, sabe? Ficar Isso pensando aí. nos GPOMs, assim. Isso aí. Ah, então, beleza. É só essa a minha dúvida. É tipo assim, se vira, dá seus pulos e top e faz os F durante a Pelo menos, né, semana. querida? Porque, tipo assim, Não, pelo menos, não, claro, tá pelo certo. menos, né? O bom seria fazer mais, mas assim, pelo menos isso, daí tu Não, tem tá que certo. organizar, tá? O que eu quero que tu faça? Quando acabar aqui, pega uma folha em branco, tá? E desenha a tua rotina, a tua semana, entendeu? Tipo, que hora que eu acordo? Uhum. Ah, eu acordo 7 horas. É, que hora que eu vou estudar? O que que tarefas que eu tenho que fazer na semanal? Tem que ir na lotérica pagar a conta de luz para minha mãe. Ah, eu tenho que ir no mercado. Ah, não sei o quê. Tenta mapear a tua semana. Wikimap, né? É o mapa da semana. Sábado, domingo. Domingo que vem tem aniversário do meu primo. Tô dando exemplos aqui, tá? E aí você vai mapeando, você vai prevendo. Ah, então vai ter o aniversário dele, então eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo para mim conseguir estudar e cumprir todas as metas. Ah, eu vou ter que fazer isso, sabe? Então tu vai mapeando a tua semana para você ver quando que você vai estudar depois, sabe? Então você vai fazendo isso. Sim. Eu também, eu peguei pra fazer agenda boss também, eu já vi o módulo e eu tô tentando, assim, sabe? Eu tô Uhum. tentando. Tô E tu fazendo, conseguiu escolher as recompensas ali, tudo certinho? Consegui, Tá, consegui. isso é Foi, importante, né? consegui, Tá, consegui. Mas perfeito. era essa a minha dúvida. Tá bom. Tá. Obrigada, Léo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, assim, pessoal, a Agenda Boss, né? Só para vocês entenderem, quem não chegou ainda na Agenda Boss, a Agenda Boss é uma técnica que a gente utiliza, né, para trabalhar com o sistema dopaminérgico. Então, o cérebro sempre trabalha com recompensas, né? Então, você tem que sempre cumpriu alguma tarefa, cumpriu algum micro resultado, você tem que ter uma recompensa. Então, por exemplo, você gosta de uma série, né? Pô, Léo, eu tô assistindo tal série. Então, acabou de estudar, você tem a recompensa de ver a série ali, tá? Então, isso é bem importante. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Ó, o Ivan, surgiu outra dúvida. Eu foco somente em fazer o segundo dia, então? Não, tá? Óbvio que o teu foco, Ivan, vai ser muito mais no segundo dia, porque é ali que tá a tua vaga em medicina de graça, tá? O primeiro dia, ele é descartável? Não. O que acontece? Que no primeiro dia, tá? Você vai ter menos conteúdo, Ivan, porque são questões de história, de humanas, né? Percebe que tem menos teoria nas questões, Ivan. Mas não é que você vai deixar de lado. Não. Toda semana você tem que fazer um P3R. Então, sábado você faz humanas e português e redação. Domingo você faz natureza e matemática. Ah, Léo, mas eu estou participando do desafio. Sim, no desafio, como eu quero que mais pessoas ganhem essa pulseira aqui. Comenta aí, pessoal. Quem que vai querer receber essa pulseira aqui? Comenta aí. Essa pulseira que a gente dá para os alunos, tá? Então, como eu quero que mais pessoas, Ivan, recebam essa pulseira, eu dei uma. Né? Não, vamos dividir aqui nas 2 primeiras semanas, né? Então, nós dividimos ali. No domingo agora passado, os alunos fizeram natureza e matemática. Agora, nesse domingo, vamos fazer português, humanas e redação. Então, eu dei uma aliviada ali, mas a ideia é um P3E. Então, faz sábado e domingo sempre, tá? Então, só porque essa semana aí do desafio, eu dei uma aliviada aí para vocês, para que mais pessoas possam receber a pulseira e consigam cumprir as tarefas semanais, tá? Inclusive, amanhã é o último dia, né, pessoal? Não esqueçam, amanhã é o último dia para mandar as tarefas lá do desafio ATM-MAP. Quem finalizar o desafio ganha a pulseira, tá? Ó, a Vitória perguntou agora no início, faço o GPOM ou espero um pouco? Já vai fazendo, tá, querida? Pega ali, faz uma lista da casa da tua tia, casa do teu tio, ó, da tua avó, sei lá quem, do teu amigo, do mercado que você vai fazer compras. Pega os locais mais pertinhos aí e vai fazendo. Por exemplo,
Memoriza uma citação, né? Citação é um pouquinho mais difícil, né? Texto é um pouquinho mais difícil de memorizar. Memoriza umas fórmulas de matemática, sabe? Vai memorizando algumas coisas, né? Pra você ir pegando o jeito, tá? E aí depois você vira uma máquina, né? Por exemplo, é, eu até explico isso na aula, né? Eu uso ruas, porque eu tenho muita coisa para memorizar, né? Tem muitos critérios. Por exemplo, hoje eu tava memorizando o CURB 65, tá? Que é um critério ali para que a gente usa na pneumologia, né? CURB 65, né? Então, eu usei uma loja, né? Que tem no caminho que eu vou pro hospital, tem uma loja ali que vende coisas de carro, assim, né? Aí eu usei aquela para memorizar o CURB 65, né? Que a gente usa lá na pneumologia. Então, assim, que é o mnemônico, né? Então, quando tem muito volume de coisa para memorizar, você usa ruas, locais, que tu tem que bem memorizar na tua cabeça, tá? Mas por enquanto é aquilo que eu falei. Primeiro tu começa com números, daí tu pega a lista de WhatsApp da tua família, memoriza a lista de WhatsApp deles. Depois tu começa com palavras, né? Aí tem lá palavras em inglês que eu ensinei vocês memorizarem, né? E depois você vai para os conteúdos. Mas já pode começar, tá, Vitória? Já vai memorizando ali, ó. Ou já vai aplicando o GPOM para você ir memorizando os conteúdos, tá? Ó, a Daniela falou, Léo, essas 30 questões eu devo fazer mesmo começando a aprender o método ou devo fazer as que eu conseguir identificar como questões fáceis? Então, assim, Daniela, como nós já estamos aí na segunda semana já, sim, tá? Tu tem que fazer essas 30 questões mesmo aprendendo o método. Se você tivesse, pô, Léo, eu tô vendo agora os primeiros passos. Aí beleza, tá? Mas como tu já viu o modo primeiros passos, se você tá participando do desafio, Daniela, você provavelmente também já viu o módulo o módulo Neurociência Cognitiva, né, que era a tarefa da semana passada. Você já viu o GPOM, né, que era a tarefa, não é a tarefa agora, né, até o dia 30, né? Dia 30 é que acaba a primeira semana, né, semana 1 até o dia 30, né? Olha a aliviada que eu dei para vocês, né, pessoal? É, eu dei 2 semanas para ver o módulo Primeiros Passos, NAC e o GPOM, né? Então deu uma aliviada boa para vocês. Então, como tu já viu esses módulos, se você está participando do desafio, você já consegue fazer 30 questões F, tá? Só pegar o material ali, bem tranquilo, né? Tem tudo pronto no material, já análise cirúrgica, tá? Beleza. Então finalizamos aí, né, pessoal? Nosso oitavo encontro aí, tá? Espero vocês amanhã, então, 7 horas da manhã. Confere o e-mail aí, eu sempre mando um e-mail aí pros alunos, né? Pra vocês. Ou olha no spam, né? Até teve o Felipe que falou, pô, Léo, eu não recebi o e-mail. Então dá uma olhadinha no spam que você vai achar aí o e-mail, tá bom? Então, pessoal, tenham um bom dia de estudos aí pra vocês, tá? Se dediquem, se esforcem e vejo vocês então amanhã, 7 horas da manhã, tá? No nosso nono encontro. Valeu, pessoal. Bons estudos aí pra vocês. Tá? Tchau, tchau.